Tema de hoje é importantíssimo, porque responsabilidade, jurídica do corretor de imóveis. Você tem direitos, mas tem várias obrigações, como um advogado, como um médico, como um empregado. Então vamos entender tudo isso, o tema é excelente, tá? É um tema que não pode faltar no seu conteúdo. Deixa eu te falar, em virtude de vários pedidos, né? Eu quero até aproveitar o momento para agradecer muitos corretores que vêm acompanhando toda quarta-feira o nosso programa. Agradeço a você que vem acompanhando com constância e vem indicando o nosso programa. Isso para nós realmente não tem preço. Então agradeço a você que vem acompanhando. Um grande abraço de coração para você que está acompanhando o nosso programa. Esse programa, ele é feito com carinho para você, para te qualificar, para você ter sucesso. Não só ter sucesso na profissão, mas também fugir dos problemas, né? Que qualquer profissão atrai problemas se você agir de forma incorreta ou com pouca sabedoria, principalmente jurídica. Então tem que ter conhecimento, vamos aproveitar esse momento. Em virtude de vários pedidos, o que nós vamos fazer? Vamos tentar, pelo menos um tema por mês, ser um tema de direito, claro, uma aula de direito, mas um tema mais diferente, fora do direito imobiliário, como muitos corretores vêm pedindo, né? Tem vários corretores passaram em concurso público. Professor, quais os direitos que eu tenho de ser chamado nesse concurso público? Então, nós vamos ter um tema específico, direito dos concursos, entre outros temas específicos, além do direito imobiliário. Isso tudo para deixar mais completa a sua qualificação, para você ter conhecimento de direito imobiliário, direito civil, processual civil, penal, trabalhista, mas também ter o conhecimento do direito num todo. Olha que interessante para você, então não vai perder os nossos próximos programas, porque uma vez por mês vai ter um tema dentro do direito, mas um tema mais diferenciado, mais especial para você, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar para o tema aqui. Responsabilidade jurídica do corretor de imóveis. Professor, sou corretor, tenho responsabilidade? Várias, como qualquer profissional. Então vamos falar sobre elas. Antes disso, a sua profissão, eu sei que tem muita gente que não é corretor e acompanha o nosso programa, mas você que é corretor, que está nos assistindo, a sua profissão é regulamentada. Regulamentada, inclusive, por lei. Por lei. O corretor de imóveis é uma profissão regulamentada pela Lei 6.530. Essa lei disciplina o exercício da profissão do corretor. Olha o conceito aqui, ó. Compete ao corretor exercer a intermediação na compra, venda, permuta, locação de imóveis, podendo ainda opinar quanto à comercialização imobiliária. Esse é o conceito, né? Ah, sou corretor, tem uma lei que regulamenta a minha profissão? Tem. Tem. Então você tem uma lei que regulamenta a sua profissão. Professor, o que é o CRES? O CRES é um conselho regional, como a OAB, como o Conselho Regional de Medicina. A função do CRES é te fiscalizar. Te fiscalizar porque ele protege a profissão do corretor para que tenha credibilidade. Então a função do CRES é essa. E o CRES faz um excelente trabalho no sentido de propiciar a você palestras gratuitas toda quarta nobre, questão de direito, um curso de direito para você. Tem o CRES Esclarece, excelente programa também, toda sexta-feira. Então tudo isso é um trabalho preventivo. Preventivo para te ajudar para que você não seja punido por atuar de uma forma indevida. Por isso você tem que conhecer qual que é a sua profissão. Corretor de imóveis tem que ter uma formação? Sim. Ele tem que ser técnico em transações imobiliárias, né? Então, na verdade, ele tem que ser técnico. Ou ainda hoje tem a faculdade também. Então ele tem que ter essa formação e depois tem a prova e passou, faz inscrição no CRES. Pronto, agora sim ele pode ser corretor de imóveis. Eu brinco com essa situação, mas é verdade. Corretor de imóveis hoje tem que ser consultor de imóveis. Corretor de imóveis tem que ter conhecimento jurídico, tem que ter conhecimento de psicologia para saber levar o cliente, tem que ser um sujeito antenado com as informações do dia a dia, né? Realmente com a falta d'água, esse bairro aqui não costuma faltar água. Então, tem que ser um profissional diferenciado. Aquele corretor, claro, que quer ter sucesso, né? Esse corretor que quer ter sucesso, ele precisa estar antenado com o mundo, com as coisas, com as informações, com a mídia e com o estudo jurídico, como eu falei, psicologia, entre outros estudos. Tem que ter noção de engenharia um pouquinho, arquiteto, tem que buscar conhecimento. Hoje não é só o corretor, mas todo profissional tem que buscar conhecimento, e não só o conhecimento daquela profissão em si, mas multidisciplinar. É o segredo do corretor. Vamos lá. Então qual que é a responsabilidade civil do corretor, professor? Quais são as responsabilidades do corretor? O corretor, em primeiro lugar, para ser chamado de corretor de imóveis, consultor de imóveis, para realmente ter direito de exercer a profissão, ele realmente tem que ter o curso de transações imobiliárias, né? O curso, seja a graduação ou o próprio curso técnico, fazer a inscrição, ter inscrição ativa aqui junto ao conselho. Esse sim é um corretor. Ah, professor, e aquele sujeito que faz transações imobiliárias, mas não tem curso nenhum,
não tem um número de inscrição no CRES, esse sujeito está cometendo um crime. Pode ser que ele não saiba, pode ser que ele saiba. Que é o exercício legal da profissão. Então é importante você se regulamentar. Você que está assistindo nosso programa, não tenho o CRES, né? Eu só acompanho o site do CRES, mas eu não tenho o CRES. Ou você tem um amigo que não tem a CRES. Pega no pé desse amigo. Pega no pé desse amigo no intuito de ajudá-lo. Fala para ele, se regulariza, tira o CRES. Não adianta só tirar o CRES, fazer inscrição ao CRES e não tá ativo, né? Tem que contribuir, pagar a unidade direitinho. Como advogado, como médico, como engenheiro, como contador. É importante, porque senão está praticando o exercício legal da profissão. Então, esse é o intuito. Então, vamos voltar na responsabilidade aqui do corretor. Professor, o corretor, que é essa responsabilidade? Responsabilidade é um dever. E o corretor numa transação imobiliária, seja numa compra e venda, seja numa locação, ele tem o grande dever de auxiliar as partes. Que partes, professor? Comprador e vendedor. Locador e locatário. Então ele tem que auxiliar como, professor? Ele tem que ajudar que essa transação seja bem feita e bem sucedida. Com o que, professor? Com documentos. Corretor, falou em transação imobiliária, locação, tem que tirar certidão. É obrigação sua, tem que tirar certidão. Certidão é publicidade, para conhecer a história do comprador, do vendedor, do locador, do locatário. Lembra no programa, foi o primeiro programa nosso Questão de Direito. Se você perdeu, não vai perder. Entra no YouTube, tá fácil de achar. Se você entrar na TV Cresce, tá fácil de achar. Tem todos os programas, todas as edições do Questão de Direito. Não vou entrar pela TV Cresce que não tô conseguindo. Vai no YouTube, digita lá Júlio César Sanches, professor Júlio César Sanches, advogado Júlio César Sanches, Questão de Direito. Todo jeito você vai achar, não tem desculpa. Você entrou lá no YouTube ou na TV Cresce, você vai ter acesso a todos os programas. Professor, eu assisti só uns 10 programas. Então volta e vai assistindo. É meia horinha. O programa é curto, é didático. Volta e vai assistindo, porque todo conteúdo tem um sentido, né? Tem um cronograma, como um curso de direito. Como um curso de direito. Então tem um cronograma. Uma coisa vai te ajudar a entender outra. Então volta lá e vai assistindo, vai fazendo esse treinamento por fora. Vai te ajudar. Você conseguir sucesso e se defender nessa sua carreira. Então o corretor tem várias responsabilidades. A primeira responsabilidade do corretor é a civil. Professor, o que é a responsabilidade civil? O corretor, se ele não auxiliar na transação como sua obrigação, de forma devida, de forma correta, ele pode ter vários problemas. Na esfera civil, quando eu falo esfera civil, é o fórum civil, fórum foro, tá certo os dois, hein? No fórum civil. Por quê? Se o corretor faz uma transação imobiliária, e aí depois dessa transação imobiliária, através de uma outra ação, o vendedor, né, vendeu a propriedade, mas ele tinha uma ação de trabalhista em andamento. E essa ação trabalhista anulou o negócio, anulou a venda, porque ele estava lapidando o patrimônio para não pagar ninguém. Esse negócio pode ser anulado, que é a chamada ação pauliana, ação contra credores, no mundo jurídico lá, mas para você entender, uma ação que cancela o negócio. E se cancelar o negócio, vai sobrar para quem? Pode ter certeza que vai sobrar para o profissional da história. E o profissional da história é o corretor, é o advogado, é o contador. Porque você não zelou pelo negócio, você não tirou certidão. Se você tivesse tirado uma certidão trabalhista do vendedor, você acharia um processo em andamento trabalhista. Então tem que praticar os atos iniciais. Vamos voltar nos atos iniciais. Quais são os atos iniciais, professor? Um contrato de compra e venda tem que tirar certidões de quem? Do vendedor também e do comprador. Certidão de distribuição civil, certidão de distribuição federal, certidão de protesto, certidão trabalhista. E cuidado com a certidão trabalhista. Porque no site da Justiça do Trabalho, www.trt.sp.jus.br, nesse site, na verdade, o site trabalhista, e o interessante é que está ficando unificado. Então, eu preciso de uma certidão lá em Pernambuco. Então, na verdade, do SP vai ser com a TRT de Pernambuco. Preciso do Rio de Janeiro. Então, TRT, RJ. Então, tá ficando padronizado até os sites. Isso ajuda muito a gente. Mas eu tenho dúvida com relação ao site. Só digitar no Google lá. Site do Tribunal de Justiça do Trabalho. Cuidado porque tem que ser expedida duas certidões. A certidão de ações trabalhistas, ou seja, ações em andamento, e as certidões... A outra certidão, na verdade são duas, a certidão de ação trabalhista e a certidão de distribuição trabalhista. Porque a distribuição trabalhista vai pegar uma execução trabalhista, ou seja, já houve uma condenação. E isso você protege quem com essa certidão?
principalmente o comprador, porque senão o comprador compra o imóvel, depois vai vir uma ação e vai cancelar esse negócio. E vai cancelar por quê? Porque o vendedor, ele está lapidando o patrimônio, ele quer vender. Quer vender para quê? Para não pagar ninguém. Pode ser uma empresa que faliu, que ele tenha, uma ação de cobrança, então tem que tirar. Certidão de distribuição civil, obrigação. Criminal é importante? Claro. Vai que esse sujeito aí é um sujeito que trabalha com vários produtos ilícitos aí. E aí? Pode ser apreendido pela Justiça Federal, né? Se for tráfico internacional de drogas. Então toma cuidado. Você tem que conhecer o comprador, tem que conhecer o vendedor. Como que eu conheço? Através das certidões. Certidão de distribuição civil, certidão de distribuição criminal, certidão de protesto, tem que tirar. Certidão trabalhista, e aí quando eu falo trabalhista são 2 certidões, não vai esquecer, tem que levantar essas certidões. Hoje tá fácil, não tem desculpa. O TJ, né, aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro e outras regiões, você consegue solicitar a certidão pelo site, você não precisa nem ir no fórum mais. Você solicita, faz a solicitação, além de fazer a solicitação, você paga lá o que tem que pagar, quando tem que pagar, porque a maioria são gratuitas, você consegue imprimir pelo site, você não precisa nem mais no fórum, olha que beleza. Então não tem desculpa, mas eu não sei, não gosto. Liga para um amigo corretor, liga para um amigo advogado, que vai te ajudar, vai te auxiliar. Mas tem que tirar a certidão do comprador, do vendedor, do locador, do locatário. Certidão, vou entregar para os contratantes? Não, você não vai entregar para os contratantes. Você pode até entregar a cópia, o original fica com você. Porque isso é para te proteger. Se amanhã depois acontece algo, né, uma fraude, consegue provar uma fraude no negócio, cancelar o negócio, a nulidade do negócio, você consegue provar que na época você fez tudo. Todo o respaldo legal, que o negócio deveria acontecer da forma correta. Se não aconteceu, não é culpa sua. Você não tem bola de cristal para adivinhar as coisas. Então os atos iniciais são esses, né? Além das certidões, claro, auto de vistoria, tanto na locação, na venda, você tem que fazer uma auto de vistoria, fazer o comprador ou o locatário assinar. Porque depois ele alega, não, eu comprei uma casa que era diferente essa casa. Ele falou que a geladeira ia ficar lá dentro, com as pertenças, né? E tirou a geladeira, tirou o fogão, não comprei a casa vazia, não, comprei porteira fechada, né? E aí você pode ter problema também. Fuja do problema. Hoje em dia a gente tem que fugir do problema. Tem que triar bem o nosso cliente para conhecê-lo e inclusive dar certo as coisas. Então vamos lá, deixa eu te falar outra coisa. Então, atos iniciais você já sabe o que é, auto de vistoria, inicial, final, folha de visita, utilize a folha de visita. Essas provas, esses atos iniciais são tão importantes que além de te defender numa futura ação, de um comprador contra o vendedor, uma outra ação que vem de fora para cancelar o negócio, tanto para ajudar o seu cliente a se defender, como você se defender, como também para te proteger se você tomar um balão. Se o cliente não pagar, você fez todo o serviço de intermediação imobiliária e o cliente não te pagou. Fechou por fora o negócio com o comprador, fechou por fora, você não ficou nem sabendo, depois de um tempo você ficou sabendo. Com esse documento é a prova que você trabalhou, você exerceu sua profissão, tá bom? Então, só para você saber. Legal, então você já sabe que a responsabilidade civil é aquela que você vai pagar em pecúnia, dinheiro, justiça civil. Não estamos falando da justiça criminal nem da trabalhista, justiça civil. Quando eu tenho um problema civil, é sinal que você gerou perdas e danos a alguém. Ou seja, você gerou um problema a alguém. Você causou dano a alguém. E como que eu vou pagar isso? Eu vou pagar os danos materiais, ou seja, os danos que eu fiz a pessoa ter, em virtude da minha negligência, imprudência ou imperícia, e ainda os danos morais, se forem acarretados. Então, olha o perigo aí de você, corretor, você pode sim, tem várias condenações nesse sentido, de ser condenado ao dano material, mais o dano moral. Só já pensou, você fecha um negócio aí, uma alocação, você gosta de administração de imóveis, fazer administração de imóveis. Você fez uma alocação, depois o inquilino não pagou o aluguel. O locador entra com uma ação contra você. Se você não tem provas que naquele momento que fechou o negócio ele era um bom pagador, vai sobrar para você a responsabilidade. Pode ser que não total, mas parcialmente, alguma coisa vai sobrar para você. Cuidado com isso. Pratique os atos iniciais. Folha de visita, auto de vistoria inicial, auto de vistoria final, certidões. Tem que saber, tem que entender isso, tá? Deixa eu te falar outra coisa então em relação à responsabilidade civil. Causou dano, você tem que reparar. Então se o corretor de imóveis causar dano a alguém, seja o cliente dele, comprador, vendedor, ele vai ter que reparar. Reparar de que forma, professor? Com os danos materiais, com os danos morais, se assim ocorrer. Dano moral não é assim, no Brasil é diferente. O dano moral, para você conseguir dano moral no Brasil, você tem que provar que foi lesado moralmente, psicologicamente, fisicamente, porque não é só o fato. Hoje em dia virou um comércio, todo mundo pede dano moral, qualquer coisa pede dano moral.
mas não é tão fácil assim. O Brasil tem uma política, a justiça, o poder judiciário, de não sair liberando, né, deferindo dano moral, porque na verdade dano moral tem que ocorrer um fato mais grave, senão é mero aborrecimento, tá bom? Professor, então o que regula a profissão do corretor de imóveis é a Lei 6.530, essa é a sua lei. Ah, não sabia, parabéns, está sabendo agora. Você tem que saber que tem uma lei que regulamenta a sua profissão. Tem que estar na sua cabeça, na ponta da língua, hein? 6.530, essa é a lei do corretor. Professor, é a única legislação pertinente? Não, tem mais. O Código Civil, a profissão, que vem ser tratada até no Código Civil, hein? Artigos, ó, 722 ao 729. Ah, professor, eu não tenho um Código Civil, eu não tenho um Código de Processo Civil. Então o que você vai fazer? Digita na internet, você acha com facilidade. Ou digita no Google, no site do Planalto, lá você acha todas as leis possíveis e imaginárias. Então digita no site do Planalto, você vai achar o Código Civil. Você tem que ter em mente a lei 6.530, lei do corretor. E tem que ter em mente também ainda os artigos 722 ao 729 do Código Civil. Você tem que ler. Ah, professor, eu sou corretor há 10 anos, eu sabia que tinha alguma coisa escrita aí, mas eu nunca li, viu? Então você vai fazer um favor para mim. Você vai dar uma lidinha na hora que você tiver um tempinho. Porque é importante, você precisa saber. A profissão de corretagem existe um contrato específico, nominado, né, que é o contrato de corretagem. Tanto é que quando você vai prestar um serviço de corretagem, você precisa pegar do seu cliente, aquele cliente que quer vender, deixa para você vender, ou deixa para você fazer a locação, a transação imobiliária, você precisa de um contrato com esse cliente. Isso é o correto, é o mundo ideal. Esse contrato chama contrato de corretagem, ou autorização de serviço, mas precisa ter. Até mesmo se você não fazer esse contrato, eu sei que tem muito cliente que fala, ah, não, vou assinar nada não. Mas por que faz isso? Porque se você obriga ele a assinar o contrato e fala, não, então não vou deixar na sua imobiliária, não vou deixar para você fazer a intermediação, você está exigindo muito, vai para outro, o outro não faz, por isso tá desse jeito. Porque se todo mundo exigir a mesma coisa, o cara vai num corretor, vai numa imobiliária, ó, tem que assinar aqui a autorização. Que autorização? Autorização, que o senhor ou a senhora está autorizando eu vender a vossa propriedade. É um contrato de corretagem, você está contratando o meu serviço, eu preciso me resguardar e te resguardar, tá aqui uma cópia. Ah, não aceito isso não, vai no outro, o outro exige também. Aí ele aceita, não tem alternativa. Se ele quer o serviço de prestação de serviço do corretor ou da imobiliária, ele vai ter que assinar. Então atenção com isso. Tem que ter. Contrato de corretagem não precisa ser um contrato de 10 folhas, né? Contrato de serviço de corretagem. Mas um contrato simples, com 2 páginas, uma página, vi contrato bem feito. Inclusive tem ótimos modelos lá no site do Cresce. Se você precisar de modelo também, entre em contato. Tem ótimos modelos que vão te ajudar. Então tem que fazer. Mesmo se você não fazer isso, o que acontece? Você pode ter um processo disciplinar juntamente no Cresce, que é uma outra responsabilidade, hein? Lembra que eu te falei que o Cresce está aqui para ficar de olho em você? Não de forma negativa, mas positiva, porque o Cresce ele quer manter a profissão, a estabilidade, a credibilidade, como a OAB, como outros conselhos. Todos os conselhos têm a função de fiscalizar. E o Cresce tem essa função de realmente dar um respaldo para que o corretor tenha um nome com credibilidade no mercado. Então, se você fizer um ato ilícito ou um ato contrário, né, às normas do Conselho Regional, ou seja, fora da lei 6.000, da lei que nós falamos, a 6.530, e fora do Código Civil, e fora do regimento interno e do Estatuto do Corretor, você vai ter problema, você vai ser penalizado por isso. Ah, como que eu vou ser penalizado? Existem várias penalidades, que até num programa oportuno nós vamos realmente passar um tema aqui, Estatuto, né? Regimentos do Cresce, a gente vai passar, vai fazer um tema bem bacana para trazer essas informações para você, tá bom? Então é importante você saber que tem que fazer o contrato, é obrigação sua. Se não fizer, além de correr o risco de não receber a comissão, que é os seus honorários, pode correr o risco, porque você não tem prova. Com certeza, se você não tem esse contrato, tem outros meios de prova para cobrar esse cliente que te deu um golpe. Mas é importantíssimo, se você já tem meio caminho andado, fica mais fácil, esse processo fica mais fácil de provar. E o Cresce também, ele exige isso. Então você tem que fazer contrato de prestação de serviço, contrato de corretagem, autorização de serviço. Não importa o nome, mas tem que fazer. Esse contrato que eu falo é a autorização desse cliente. Ele te contratou para prestar o serviço de intermediação. Então ele tem que assinar um contrato dizendo que ele autorizou você ir fazer a intermediação da propriedade dele, tá bom? Então isso está ligado à responsabilidade civil e à responsabilidade disciplinar, que é a mesma da responsabilidade administrativa, ou seja, o Conselho Regional pode aplicar penas em virtude da responsabilidade administrativa. Não é nada judicial, é o Conselho mesmo que vai te aplicar uma multa, né, uma penalidade, se você não cumprir as regras da profissão. Temos uma outra responsabilidade também, então nós temos a responsabilidade civil, responsabilidade disciplinar e ainda a responsabilidade criminal.
essa criminal. Ah, professor, criminal é cadeia? Nem sempre, né? Dependendo do crime, se for um crime de menor potencial ofensivo, não dá cadeia. Não é uma pena restritiva de liberdade, mas é uma pena penal, uma pena criminal. Então precisa tomar cuidado também. Então um corretor que faz uma transação mal feita, falsifica um documento, ou melhor, não tem CRES, não pode nem ser chamado de corretor, né? Porque não tem CRES, não tem número de CRES. Então ele fez uma transação com constância, faz várias transações. Ah, não vou pagar a CRES não. Então, se der errado esse negócio, além de ele sofrer na justiça civil uma ação contra o cliente que ele causou dano, uma ação civil, ele pode sofrer ainda, né, um processo ainda criminal, exercício legal da profissão. Exercício legal da profissão, ou se falsificar um documento, ou outros crimes que ele pode praticar, tá? Que a gente vai falar logo mais aqui. Então existe a responsabilidade penal, a responsabilidade criminal. Cuidado. Ah, professor, posso ser processado na justiça civil e ainda, no mesmo caso, ser processado criminalmente? Pode, porque são esferas diferentes, são ramos diferentes do direito. Ah, professor, eu sou corretor de imóveis e eu posso ter um terceiro processo administrativo no CRES? Claro. O CRES é um outro processo, é um processo administrativo. Civil é outro, é um juiz civil. Criminal é um juiz criminal. Pode sim. E tem uma quarta responsabilidade que aí eu vou te dar um conselho. Cuidado, hein? Que é a responsabilidade trabalhista. Então você é corretor de imóveis, aquele seu vizinho, né, tem 18 anos. A mãe chega em você e fala, ah, meu filho fica jogando videogame com 18 anos, você não tem como me ajudar, ele trabalhar com você, não precisa registrar ele não, viu? Não precisa... Só para tirar ele realmente do quarto, da rua, aí você contrata esse rapaz ou essa moça para te ajudar, mas aí o que acontece? Depois de um ano que ele está te ajudando, ele entra com uma ação contra você pedindo vínculo empregatício. Por quê? Ele tem horário para entrar, tem horário para sair. Ou seja, subordinação, você manda nele. Né? Quando chega atrasado, você dá uma bronca. Tem subordinação, tem um salário, seja o salário que for, mas recebe mensalmente, cada 15 dias, cada 10 dias, por dia, não importa. Então, onerosidade. Olha os requisitos da trabalhista aí. Onerosidade, habitualidade, né? Subordinação. Habitualidade por quê? Porque todo dia ele vai te ajudar. Só na parte da tarde. Ah, mas só na parte da manhã. E aí ingressa com uma ação contra você, mesmo imobiliária pessoa física ou pessoa jurídica, né? Você corretor pessoa física ou imobiliária pessoa jurídica, vai responder na Justiça do Trabalho perante a responsabilidade trabalhista. Ou seja, você deveria ter registrado esse sujeito. Ah, mas excelência, ele só trabalhava 3 vezes por semana. Não tem jeito. Habitualidade. A habitualidade não está no trabalhar todo dia, mas na expectativa de retorno. E aí eu trago uma comparação para ficar fácil de você entender das domésticas, né? Das domésticas. Porque a doméstica, a diarista, que trabalha mais de 2 vezes por semana, é considerada doméstica. Se ela entrar com uma ação contra você, provavelmente ela vai conseguir êxito nessa ação. Por quê? Porque gerou habitualidade. Ok? Legal. Então o tema de hoje é muito bom. Vamos lá. Questão de hoje, o corretor de imóveis pode cometer crime? E aí muita gente levanta do sofá, levanta da cadeira, será que eu posso cometer crime? Pode. Qualquer pessoa pode cometer crime. Professor, um médico pode cometer crime? Claro. Professor, não sou corretor, posso cometer o crime? Com certeza. Crime qualquer um pode cometer. Mas o crime, o segredo do crime é o quê? Ele tem que estar tipificado. Ele tem que estar escrito no Código Penal. Então, o crime mais comum, em primeiro lugar, é o exercício legal da profissão. Que o sujeito não deveria nem ser chamado de corretor, porque nem é corretor. Se não tem um número de matrícula, ou seja, um número de CRES, algum conselho estadual, CRES, ele não é corretor. Se ele não é corretor e ele pratica, né, transações imobiliárias, é indevido, é ilícito. Por isso tem até uma publicidade que o CRES faz, eu gosto muito, né? Contrate um corretor. Já vi, contrate um corretor com um corretor devidamente regularizado. Porque é verdade, só é corretor quem está inscrito no CRES. Por isso você que está assistindo, corretor, divulgue isso. Esse é um programa bom para você divulgar no seu Facebook. Contratar corretor com CRES. Senão é crime, exercício legal da profissão. O CRES, o fato de você contratar um corretor que tem a inscrição no CRES, para você que não é corretor, para você que está nos assistindo que é um cidadão, é importantíssimo. Primeiro, porque o corretor realmente tem um curso. Seja um curso técnico, uma formação, uma graduação, então ele conhece do assunto. Segundo lugar, o corretor de imóveis que faz um ato ilícito, ele vai responder perante o conselho. Processo administrativo, processo disciplinar. Então olha a importância de você contratar um corretor realmente corretor, que tenha CRES. Porque além de ele responder civilmente, você vai fazer uma reclamação dele no CRES. Aqui no CRES, você vai fazer uma reclamação dele. Então é importante realmente ter a inscrição no CRES. Ah, professor, tem um monte de amigo que não tem inscrição no CRES e está atuando aí.
Tá errado. Então dá um toque para ele. Ah, professor, eu estou fazendo uma transação imobiliária, mas eu fiquei sabendo que o outro fez um negócio na minha frente, né, e não tem CRES. Então denuncie. O CRES está aí para ajudar nesse sentido. Porque tem que ter credibilidade a profissão. Tá bom? Então comete crime sim. Apropriação indébita, né? Também outro crime lá do Código Penal, do 168 do Código Penal, também, porque o corretor, tem corretor, a gente sabe disso, fica com dinheiro, não faz o repasse. Principalmente corretor que faz administração de imóveis, é um perigo. O cara pega o dinheiro, usa o dinheiro, depois não tem o dinheiro para repassar para o cliente, para o proprietário. Não faça isso. Falsificação também. Ah, só vou dar um vistinho, vou falar que ele mesmo assinou, porque senão tem que ir até ele. Não faça isso. Hoje existe perícia, como sempre existiu, mas hoje mais ainda com a tecnologia, vai provar que a assinatura não é do sujeito. Não faça isso. Então cuidado. São os crimes que realmente o corretor de imóvel, quando pratica, realmente é punido. Mas o corretor de imóvel que realmente trabalha de forma correta não comete crime, com certeza, porque ele sabe fazer a coisa certa, tá? É você que está assistindo, está se qualificando. Quem deve pagar os custos das certidões? Boa pergunta, gostei. Porque se você que é corretor, você que é proprietário de uma imobiliária, se você for tirar certidões e cobrir o custo, em primeiro lugar, você tira a certidão e depois o sujeito desiste, né? Ou você tira a certidão de todos os seus clientes, vai te gerar custo, sim. Ah, mas o professor falou que a maioria das certidões consegue com facilidade na internet. Mas você tem custo, você tem que ter energia, você tem que ter internet, uma boa internet hoje em dia, papel, então tem custo, claro que tem custo. Lógico, se é gratuito, você não vai cobrar do cliente, você não tem fundamento para isso. Mas aquelas certidões que você paga, quem tem que pagar é o cliente. Se é a certidão do comprador, ele que vai pagar. Se é do vendedor, ele que vai pagar. Principalmente aquelas situações de financiamento, onde a Caixa Econômica ou outras instituições financeiras exigem, né? Com certeza, se está falando em financiamento, aí sim vai exigir certidão. Então quem paga é quem o contrata. Então o comprador paga a dele, o vendedor paga a dele também. Cada um paga a sua. Você não pode o corretor. E aí tem que deixar claro. Inclusive nesse contrato de honorários ou de autorização de serviço. Tem que deixar claro que as despesas com certidões, né, e outros documentos, uma pesquisa no SPC, Serasa, serão pagas, devidamente pagas, caso a transação chegue no contrato preliminar ou começa realmente correr a negociação de uma transação imobiliária, seja uma locação ou uma venda, tá? Então você não pode assumir esse risco. Uma boa pergunta, gostei. Tenho somente a proposta e a contraproposta assinada. E as partes fizeram o negócio por fora. Esse documento tem valor para a cobrança dos meus honorários? Então você tem a proposta e a contraproposta. Já é um documento. Na verdade, a gente sabe que quem atua no direito imobiliário, e a gente realmente tem uma clientela que nos procuram de corretores, a gente procura auxiliar. O mercado, o corretor de imóveis, tem muito corretor que toma muito balão, né? O cara contrata o serviço dele, depois fecha o negócio por fora. E por que acontece isso? Porque muitas vezes esse corretor não tem crédito, então ele tem medo de ir atrás na justiça. Ah, não vou entrar com ação na justiça para cobrar não, porque dá trabalho. E aí esse sujeito aí que não quer pagar ninguém, continua cometendo esses atos aí. A partir do momento que o corretor de imóveis, devidamente regularizado, aquele corretor que está aqui assistindo as palestras, acompanhando nossos programas, quer se qualificar, aconteceu isso com você, esse corretor diferenciado tem que ingressar com uma ação, você tem que buscar seus direitos, né? E quais são as provas, professor? Tudo é prova. Capricha no e-mail. Hoje não dá mais para conversar. Você ficar na conversa, no bigode. Então capricha no e-mail. Então você confirma isso para mim por e-mail. Confirma isso por e-mail, manda um e-mail para mim. E o e-mail é uma forma de prova, né? O e-mail é uma boa prova. Lógico, qualquer outro papel que você tenha é melhor ainda. Se você fez o contrato de honorários, fez a autorização de serviço, auto-vistoria, inicial, final, folha de visita, tudo isso é prova. E-mails, tudo isso é prova. Contrato preliminar, contrato assinado, proposta, aceite, ou outra proposta, tudo que você tiver documento é uma forma de provar na justiça. Tem que cobrar seus honorários, não marque bobeira. Cobre realmente seus honorários. Ingressa com uma ação na justiça e cobre seus honorários. Porque o cliente tem que respeitar a profissão do corretor. Você trabalhou, você tirou certidão, você fez a transação imobiliária, gastou celular, né, gastou telefone, gastou sapato, então tem que cobrar. É sua profissão, seus honorários. Você vive disso, como que você vai ficar tomando balão, né? Então tem que fazer isso. Dá para ingressar com uma ação? Sim, é um bom documento. Legal, Edson, um abraço. Boa pergunta também. Fiz um contrato de compra e venda para financiamento em um banco, porém não foi aprovado. O comprador está tentando em outro banco. O que faço caso alguém desista do negócio? Ainda recebo minha comissão?
Nesse caso, na verdade, o corretor, ele recebe quando o negócio é fechado, né? Agora, se após o contrato preliminar, por isso é importante fazer esses passos contratuais, a proposta, um aceite, um contrato preliminar bem feito, onde esse contrato preliminar tem uma cláusula que na desistência por algum motivo, inclusive de não conseguir crédito no banco, pagará uma multa. Aí você, se alguém tiver êxito, ganho de valor de pecúnia, nessa situação, sua comissão é em cima desse valor. Exemplo disso, o sujeito, não, eu fico com a propriedade, quanto que ele quer? 350 mil? Tá legal, então tá aqui 50 mil de sinal. Passou uma semana, não, vou desistir, não quero mais, você deixou de vender para outro, você tinha um cliente para comprar, ou mesmo que não tivesse o cliente. Quando ele desiste, o que o Código Civil fala? Perde o sinal. Então, o comprador, quando desiste, perde o sinal. O vendedor, quando desiste, tem que devolver em dobro. Tem que devolver em dobro o sinal. E aí o corretor tem direito, sim, isso a grande maioria dos tribunais aqui no Brasil entende que sim, tem direito à comissão aonde? Nesse valor da multa. Tanto o comprador ou o vendedor, você tem direito à comissão, porque você trabalhou, tá? Então, aí sim nasce o seu direito. Mas o corretor ganha quando vende, quando concretiza o negócio. Se concretizou, assinou, contrato preliminar, desistiu, aí você tem direito à comissão. Um abraço para você então, boa pergunta também. E finalizando, o Elcio de Santo André. Bacana, Elcio. No caso do corretor autônomo que trabalha na imobiliária, não há habitualidade? Cuidado. Quando eu falo corretor de imóveis, o que é o autônomo, profissional autônomo mesmo, né? É aquele cara que não tem horário para entrar, não tem horário para sair. Vai quando quer. Esse é o verdadeiro autônomo. Porque se ele tem horário para entrar, tem horário para sair todo dia, né? Assina ponto, bate ponto, se o bate ponto, quando chega atrasado, é para chegar às 9, chega às 9h20. Chega às 10 horas, e aí ele toma uma advertência. Esse sujeito está com cara de habitualidade. Então o corretor pode sim ter vínculo empregatício, o vínculo trabalhista que eu falo. Ter direito a FGTS, fundo de garantia, entre outros direitos, férias, mas é aquele corretor que tem cara de empregado. Leva a bronca, então, ou seja, subordinação. Tem um salário fixo, lógico, o corretor vive de comissão os honorários. Mas é o seu salário, é onerosidade também. A habitualidade, né? Ah, então, professor, então eu trabalho numa imobiliária, eu vou todo dia, eu tenho vínculo empregatício. Não, você vai todo dia, porque se você aparecer uma vez por mês lá, a chance de você vender vai ser pequena, né? Mas se você é cobrado os dias que você chega atrasado, você é cobrado os dias, tem uma tabela, né? Você tem que vir todo sábado, domingo. Cuidado, você pode estar sendo empregado aí e não sabe. E quem é empregado tem direitos trabalhistas. Cuidado aí. Fica a dica aí, tá bom? Então, finalizando, eu agradeço aqui quem acompanhou nosso programa, até passou um pouquinho hoje, como o tema foi muito especial. Um abraço pra você, conto com você semana que vem. Tchau, fui!